Fala pessoal, tudo bem com vocês? Por acaso já aconteceu de vocês acordarem com aquele peso e daqui a pouco você tá aí no meio do dia, você fica sem energia? Se isso já aconteceu com você, então fique até o final desse vídeo que eu quero contar 3 práticas super simples que você pode colocar no seu dia a dia e que vão te ajudar com certeza a tirar esse peso, a ter mais energia e mais vitalidade. Mas antes de começar, quero fazer um pedido para vocês, que vocês curtam esse vídeo, que vocês compartilhem para que ele chegue ao maior número de pessoas, certo? Então, bora lá! Quero trazer a primeira rotina. E eu vou dizer que essa rotina, bom, as 3 rotinas que eu vou trazer aqui, elas são rotinas ayurvédicas. E essa primeira rotina eu realmente só conheci quando eu tive contato com a Ayurveda e desde o momento que eu conheci até hoje eu faço essa prática todo dia, que é a prática de raspagem de língua. Ao acordar é a primeira coisa que eu faço e que você também tem que fazer. Mas por que a raspagem de língua? Porque durante a noite o nosso organismo, dentre os vários processos que ele faz, né, durante o nosso sono, ele faz uma limpeza. É o momento dele fazer a limpeza e eliminar toxinas. E alguma dessas toxinas que são eliminadas durante a noite, elas ficam aonde? Na nossa língua. Então, se a gente acorda e a gente não faz a retirada dessas toxinas, e a gente já coloca, né, comida para dentro, já coloca, já toma água, já faz, né, a nossa rotina, a gente está colocando essas toxinas de volta para dentro do organismo. Então é uma prática super simples, você pode comprar o raspador, ou se você não quiser comprar o raspador, você já quiser fazer a partir de amanhã, você pode fazer com uma colher mesmo. Então, o movimento sempre é de trás para frente. Então, você vai repetir esse movimento de trás para frente para retirar esse sabuco que, por muitas vezes, ela é bem branquinha, ela pode ser branquinha, ela pode ser mais amarelinha, dependendo de como que tá aí o seu organismo. Isso também é uma excelente prática, né, da gente começar a perceber como que está a nossa língua ao acordar. Esse é um excelente indicativo aí de como que anda aí os nossos desequilíbrios, como que anda as nossas toxinas, enfim. Então esse processo aí você vai fazer a raspagem de trás para frente algumas vezes, eliminando, né, essa toxina, né, que dentro da Ayurveda nós chamamos de ama. Bom, essa é a primeira prática que vai ajudar a melhorar a nossa digestão. Ela tem o poder, gente, de melhorar a nossa digestão e ter uma digestão boa está dentro de um dos pilares essenciais da saúde. Além disso, pode inclusive melhorar o seu paladar, você vai conseguir sentir melhor os alimentos. Então, você vê como uma prática tão simples pode impactar de uma forma assim tão importante, né, no nosso dia a dia. E, inclusive, ela pode melhorar o nosso hálito. Bom, então vamos para a segunda prática, que é tomar água morna ao acordar. Então você vai acordar, vai esquentar a sua água, não precisa chegar a ferver, mas deixar ela, se você quiser deixar ferver, e aí depois deixar ela esfriar um pouquinho para você tomar ela mais morninha, excelente. E aí essa água morna, o que ela faz no nosso organismo? Ela ajuda a hidratar o organismo, porque imagina, a gente dormiu, então a gente passou essa quantidade de horas aí dormindo. Então, quando a gente toma essa aguinha morna, a gente vai estar hidratando o nosso organismo. E, além disso, mais uma vez aqui eu trago a questão da digestão. Então, ela tem esse poder de também ajudar no nosso processo digestivo. E aí você vê, né, mais uma vez como uma outra prática, que é uma prática ayurvédica, também tem esse olhar muito importante para a nossa digestão. Então, realmente, a nossa digestão,
é importantíssimo. E ela vai ter esse poder de melhorar, né, de estimular o nosso Agni, né, quando a gente está acordando. Então ele vai ter esse poder de estimular o Agni e de melhorar a digestão ao longo do dia. E aí me pergunto, mas Fabi, eu não posso tomar água fria, mas por que eu não posso tomar água fria enquanto, né, a aguinha morna, ela vai te ajudar em todos esses quesitos. A água fria, inclusive, ela tem o poder de diminuir o nosso metabolismo. Então, ela vai dificultar a nossa digestão e não é isso que a gente quer fazer. A gente quer ir pelo outro caminho, porque quanto mais a gente está com a digestão lenta, a gente está com a digestão, assim, difícil, é ruim para tudo. Né? Vou colocar aqui esse resumo, eu sei que, né, eu poderia colocar de outras palavras, mas é isso aí, não é bom ter uma digestão lenta. Então, por isso que a gente sempre tem que, de manhã a gente toma a nossa aguinha para estimular nosso Agni, para a gente acordar e ao longo do dia, se possível, manter esse hábito de tomar a água em temperatura ambiente ou a água em temperatura mais quentinha. Hoje eu estou, né, aqui na China, em Wuhan, na China, e para vocês terem uma ideia, aqui eles têm o hábito de tomar exatamente líquidos mornos, quentes. Então, os bebedouros, eles têm água quente mesmo, de 100 graus, ou água a temperatura ambiente. Eu ainda não consegui encontrar aqui um bebedouro que tem água fria. Então, eles têm esse costume, dentro da cultura asiática, eles têm esse costume porque eles entendem exatamente tudo isso que eu já expliquei para vocês. E aí, quando eu estava na Índia, eu também percebi isso, a mesma coisa. Eles têm o costume de tomar as coisas temperatura ambiente ou temperatura quente, que é onde a gente vai conseguir dar o maior, assim, o nosso organismo vai se beneficiar mais, certo? Então, é uma outra prática que é super simples, que a gente pode estar incorporando. Se você quiser começar com a água morna, já tá assim, ó, maravilhoso. Mas se você quiser, aos poucos, né, trocar a água gelada e começar a colocar água em temperatura ambiente no seu dia a dia, você vai ver como vai fazer diferença na sua vida. Ó, anota bem aí e depois me conta, viu? E a terceira prática que eu quero trazer aqui é ter a última refeição até as 19 horas da noite. Por quê? Por que ter a refeição até as 19 horas da noite? Bom, como o nosso organismo ele segue um ciclo circadiano, quando a noite chega, o nosso organismo ele se prepara para dormir, né? Para descansar, entre aspas, porque, né, no momento que a gente está dormindo, na verdade, o nosso organismo ele está fazendo uma limpeza, está fazendo várias coisas ali, mas é o momento que ele vai começar a se preparar para fazer esse trabalho. Ele não está mais se preparando para fazer o trabalho de uma digestão, por exemplo, de um alimento no horário do meio-dia, né? Onde ele está ali desperto, ele está preparado para receber aquele alimento e ele vai digerir bem aquele alimento. Agora, à noite, ele já não está mais preparado para isso. Então, além de nós termos que ter esse olhar, né, de qual horário que a gente está jantando, que a gente está tendo a última refeição, a gente também tem que atentar aí a quantidade e a qualidade dos alimentos que a gente está colocando, né, para dentro do nosso organismo. Porque o nosso organismo, ele tá, digamos assim, ele não tá com todo o poder, né, à noite como ele está em meio-dia, por exemplo. E aí, se a gente comer depois, né? A gente comer depois Fábio, essa é a minha rotina, e é assim que eu gosto de comer tarde e como pesado. E aí, o que isso, né? O que isso interfere na nossa saúde? Bom, você provavelmente não vai ter a mesma qualidade do sono, né, que você poderia ter se você implementasse essa rotina. O seu organismo não vai digerir o alimento como ele deveria digerir, porque ele já não está com a capacidade de digerir como ele estava antes.
E aí, o que vai acontecer, né? Além de você ter um sono ruim, de você não digerir o alimento, você vai começar a produzir AMA, que são toxinas. E aí, o AMA precede o quê? Precede doenças, minha gente. Precede uma série de coisas no nosso organismo que vai lá ter a consequência, né, numa doença. E é tudo que a gente não quer. A gente quer que o nosso organismo consiga funcionar de uma forma plena para que a gente consiga ter saúde, ter vitalidade, estar bem, né? Ter energia é muito importante, né? A primeira pergunta que eu fiz lá no início do vídeo é se você, né, já algum momento você acorda cansado já, ou você logo no início do dia você já tá cansado, já não tem energia, isso não é normal. Então, com essas 3 rotinas muito simples, elas são simples sim, gente, e que vocês podem implementar no seu dia a dia, eu tenho certeza que vocês vão sentir diferença sim. E aí eu quero perguntar para vocês, e aí qual delas aí você poderia já começar a implementar hoje mesmo? Ou será que você já vai começar a implementar aí as 3? Yes! Então, antes de finalizar aqui, fazer um pedido mais uma vez para você compartilhar esse conteúdo, para você curtir, para que ele chegue aí para o maior número de pessoas, porque essas pequenas técnicas, eu falo que são pequenas, mas são pequenas grandes técnicas aí que qualquer pessoa pode já começar hoje a aplicar e que vai trazer mais saúde, mais bem-estar aí para ela. Isso é sensacional. Então, muito obrigada, até o próximo vídeo e namastê!